Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a depender de onde vocês estão vendo esse vídeo. Inicialmente, eu gostaria de estar me apresentando. Eu me chamo Tibério Pinto, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Também sou mestre em Direito, né, pela Universidade Federal do Ceará, tendo feito pesquisas e escrito artigos científicos, principalmente na linha de pesquisa de Direitos Fundamentais e Políticas Públicas. Inclusive, a minha dissertação de mestrado foi nessa área também, tratando dos incentivos fiscais, principalmente voltados para a promoção da democracia e igualdade social. Eu participei também de grupos de pesquisa e estudo nessa área trabalhista, de tributação ambiental e de democracia e finanças públicas. A minha atuação profissional, eu sou advogado, atuando principalmente nas áreas tributária, trabalhista e previdenciária, principalmente nelas, e sou também professor universitário, leciono em programas de pós-graduação, principalmente nas áreas de direito do trabalho e direito tributário. Bom, feita a devida apresentação, a minha ideia em estar gravando esse vídeo, na realidade uma série de vídeos, tá justamente para a gente estar debatendo, discutindo sobre os reflexos jurídicos da questão do coronavírus, né? Porque, na realidade, já existe um consenso global quanto à importância dessa questão, né? E aqui não sou eu que estou falando, na realidade é a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, certo? Que no dia, e eu peço permissão aqui para ler para vocês, no dia 11 de março de 2020, declarou que o mundo vive uma pandemia do novo coronavírus, né, que é o SARS-CoV-2, causador da doença Covid. Então, isso aqui é a própria OMS, ela fez essa declaração, que nós estamos vivendo uma pandemia global. E eu entendo que realmente é um consenso já, né? Se a OMS fala, né, com base em dados, em fontes seguras sobre o assunto, né, e todos os governos e todos os países vêm adotando políticas, né, de contenção, né, de evitar o contágio, a dispersão do vírus e tratar as pessoas que estão doentes. Então a gente percebe que realmente é um assunto, existe um consenso global sobre a importância e a urgência dessa questão. E o que a gente também observa que, na realidade, é uma questão multidisciplinar. Ou seja, o coronavírus ele tem impacto, né? Ele afeta as diferentes áreas, né? Então, a gente pode ver, claro, o que eu vejo que é o impacto mais direto e imediato é a própria questão da saúde pública, que os diversos países, né, desde a China, onde começou essa epidemia, né, na região de Wuhan, foi o primeiro a ser afetado, e depois se espalhou para os diversos outros países, diversos outros continentes. E o impacto direto, claro, foi na questão da saúde pública, né? E a gente vê a superlotação de hospitais, né? A gente vê essa proliferação muito rápida do vírus, né? Então e na Itália atualmente, né? Que hoje estou gravando agora no dia 23, que a gente observa, perdão, dia 24, e a gente vê que na Itália e na Espanha a taxa de mortalidade já ultrapassou de 500 mortos por dia. E isso causa uma superlotação dos hospitais, né? Então a gente vê que o primeiro impacto realmente é na questão da saúde pública. Mas isso também tem impactos na questão demográfica, né? Porque como os estudos mais fundamentados indicam, a taxa de mortalidade média do vírus é coisa de 1%, considerando a média da população, mas considerando uma população mais idosa, né, essa taxa de mortalidade pode estar chegando de 3% até 4%, então significa que a mortalidade de idosos é maior do que na média da população, e isso pode eventualmente estar causando alteração na distribuição da faixa etária das populações, então causa impactos demográficos também. Também causa impactos econômicos, o que também é inegável, na medida que os países estão desacelerando, tendo que fechar fábricas ou reduzir o ritmo de produção de fábricas, de comércios, em geral de atividades consideradas não essenciais,
certo? Enquanto está se tentando manter apenas os serviços e atividades consideradas essenciais, tanto os serviços públicos essenciais como atendimento hospitalar, né, enfim, serviços referentes a isso, transporte público, serviços que não podem parar, que são os ditos serviços essenciais, e também produção de medicamentos, produção de alimentos, né, serviços que são necessários, né, para enfim, o bem-estar da população nesse período. Enquanto as atividades não essenciais ou estão parando por completo, ou estão realmente reduzindo o ritmo, justamente para estar evitando o contágio e a dispersão desse vírus, né? Então, isso causa impactos econômicos, né, grandes, né, uma desaceleração econômica, e isso também é algo que merece, né, enfim, os impactos econômicos também merecem ser analisados. Impactos a gente observa também na política, tanto a nível internacional como também na política interna. A gente vê uma necessidade de maior cooperação entre os países na troca de informação, no compartilhamento de insumos e de equipamentos que podem ajudar no combate do vírus. Então a gente vê essa necessidade de maior coordenação, cooperação, né, enfim, dentre os diversos países e dentro do país, entre os diversos estados, as diversas regiões. E principalmente, que é o que a gente vai estar querendo tratar aqui, os impactos jurídicos, né? Como a questão do coronavírus, ela afeta principalmente a necessidade da nossa legislação interna, né, a legislação brasileira, estar se adaptando a esse novo cenário, né, que realmente pegou muita gente de surpresa, mas que realmente é necessário que sejam feitos ajustes e sejam feitos ajustes para já, né, para evitar que os prejuízos sejam ainda maiores do que daqueles que a gente já está observando. Então, a proposta desses vídeos é justamente estar discutindo, estar debatendo um pouco dos reflexos jurídicos do que a gente pode estar vendo do coronavírus, o que é que a nossa legislação, o que já está sendo, as normas que já estão sendo produzidas nesse sentido a nível federal e a nível estadual. Especificamente eu vou falar da legislação do estado do Ceará, que é o estado onde eu moro, eu resido, eu tenho a minha atuação profissional, mas claro, os respectivos estados também estão adotando enfim, adaptando sua legislação para realmente estar se adaptando a essa nova realidade. Então, a gente vê que o coronavírus, a importância disso, que realmente é a primeira pandemia, o que a gente poderia realmente dizer dessa forma, é a primeira pandemia do século XXI. Né? Claro, não é a primeira pandemia na história, não é a primeira epidemia da história, enfim, a humanidade ao longo da história já passou por vários surtos epidêmicos ou pandêmicos em alguns casos, né? A gente pode ressaltar só que, en passant, a peste negra na Idade Média, né, no século XIV, e que, na realidade, a peste negra, né, que é o apelido, mas a peste bubônica, né, que é o nome mesmo, né, que era causada pela pulga do rato. E a gente vê que a taxa de mortalidade dela era até muito maior do que o próprio coronavírus, né, e que cerca de um terço, a metade da população de determinadas regiões da Europa chegou a falecer. No próprio processo de colonização da América, enfim, a colonização da América, da África, também tiveram diversos surtos, pandemias, né, na medida que o colonizador europeu trouxe muitas doenças e diversas tribos indígenas africanas foram dizimadas não só pelo colonizador pelas armas, mas também por doenças, né? Então até posso estar indicando aqui alguns livros e alguma literatura que fale também sobre isso, né? Tivemos também a gripe espanhola, que não foi só na Espanha, embora eu não me queira sugira isso, né? Que foi logo após a Primeira Guerra Mundial, né? E após isso, agora mais para a década de 90, enfim, os anos mais recentes, nós tivemos a SARS, tivemos a Ebola, tivemos, né, o vírus HIV, né, que eu até posso estar recomendando vídeos que falem um pouco mais sobre essas epidemias especificamente. Mas o que a gente percebe é que o coronavírus, né, essa pandemia do coronavírus, com certeza, certamente, é a primeira pandemia, a primeira grande epidemia do século XXI. Né? Não tanto
assim, pela questão da taxa de mortalidade, mas principalmente pela questão do alto índice de dispersão, do alto índice de contágio, a velocidade que ele conseguiu se espalhar de uma região da China para praticamente o mundo inteiro, né? Então isso exige, todas as autoridades estão tentando, enfim, adotar medidas e estratégias para estar combatendo, enfim, evitando a dispersão desse vírus, né? Então, a gente observa que toda epidemia, né, e no próprio Brasil a gente poderia, no caso específico do Brasil, teve no início do século XX, né, uma crise de varíola, né, que inclusive foi dos motivos para a dita, né, revolta da vacina, que no Rio de Janeiro, né, em novembro de 1904, que estavam se adotando políticas sanitárias e de reformas urbanas e foi instituída a obrigatoriedade da vacinação e que houve uma revolta na época no Rio de Janeiro, em 1904, contra esse tipo de medida. Então, a gente vê que todo o processo epidêmico, ele traz uma série de prejuízos e também a necessidade de adaptação da legislação, enfim, das estratégias, das políticas públicas para estar fazendo frente enfim, a essas pandemias e, no caso, especificamente, essa pandemia do coronavírus, né? Então, ao final do vídeo, a gente até vai estar indicando, né, algumas sugestões de leitura, né, alguns vídeos, algumas informações para vocês estarem pegando mais dados sobre a questão, até porque o nosso enfoque, a nossa proposta está realmente tratando especificamente, dando enfoque jurídico do coronavírus, né? Então, o nosso enfoque, a nossa proposta é justamente essa. A gente vai analisar a necessidade de adaptação, né, de adequação da legislação brasileira, certo, a essa nova realidade trazida pelo coronavírus, né, pela Covid-19, que é a doença, né, o nome da doença causada pelo coronavírus, né? Então, nesse contexto, né, a gente vê que existem várias áreas do direito que precisam estar se adaptando a essas novas demandas, né? Então, a gente vê que, por exemplo, uma primeira delas, que é o que a gente vai estar tratando no próximo vídeo, né, que a gente vai estar fazendo vídeos específicos para cada uma dessas áreas, né? E a primeira delas, que a gente vai estar gravando no nosso próximo vídeo, é justamente tratando dos reflexos jurídicos do coronavírus na seara trabalhista, né, na legislação trabalhista, certo? E nesse primeiro momento, né, a gente vê que tem 2 ou 3 tópicos interessantes para a gente estar debatendo, né, de inclusive legislações que já estão sendo produzidas para regulamentar a questão, né, alternativas e possibilidades que a legislação trabalhista ela já traz, que permite, enfim, um regime trabalhista, que é o caso, por exemplo, do teletrabalho, que a própria legislação já previa e já prevê como uma alternativa, em alguns casos aplicável a alguns setores, né? Enfim, tem algumas questões, a gente vislumbra aqui pelo menos 2 a 3 questões interessantes de reflexos jurídicos na seara trabalhista que já tem, ou que já existem, ou que já estão sendo, legislação que já está sendo criada justamente nessa área, e a gente gostaria de reservar um vídeo só para estar discutindo, debatendo os reflexos jurídicos do coronavírus na seara trabalhista e, na realidade, em cada uma das áreas do direito que a gente vai estar tratando. Então, a área trabalhista seria o primeiro deles, né? Outra área interessante do direito que a gente gostaria de estar reservando um vídeo específico para estar tratando, são os reflexos jurídicos na área da legislação referente à saúde pública, né? Então, a gente vê que a nível federal, né, já existe uma lei federal que trata sobre a questão do coronavírus, certo? Existem também já várias legislações a nível estadual, né, e aqui eu faço menção a alguns decretos aqui especificamente do estado do Ceará, mas, claro, as respectivas, enfim, os outros estados também já estão criando sua própria legislação para fazer frente à questão do coronavírus, certo? E a gente vê também algumas questões de medidas preventivas, né, que a legislação prevê e já previa, inclusive,
para evitar contágio de doença, dispersão de doença, contaminação em massa de doenças, né? Então a gente gostaria de estar tratando em um vídeo específico, um vídeo próprio, né, os reflexos jurídicos do coronavírus na legislação que trata sobre a saúde pública. A gente também vai deixar um vídeo próprio para isso, certo? Um outro assunto que a gente também considera muito interessante, e que inclusive a gente vai estar tratando em um vídeo próprio para isso, são os reflexos tributários, né, do coronavírus, né? Então a gente vê que a nível federal e também a nível estadual também já estão sendo produzidas normas, né, para estar adaptando enfim, a legislação a essa nova necessidade. Então a gente vai estar discutindo, vai estar debatendo, né, enfim, instruções normativas da Receita Federal e alguns aspectos, enfim, de legislação, tanto a nível federal como a nível estadual, e aqui quando falo estadual, no caso do estado do Ceará, em que cada estado também está criando sua própria legislação, e falando dessas adaptações que já estão em andamento para, enfim, tá diminuindo o impacto, né, como houve esse impacto forte na economia, né, como a legislação tributária pode estar minimizando esse impacto de maneira a evitar um fechamento em massa de unidades produtivas, indústrias, de comércio, enfim, como a legislação tributária pode estar evitando que um cenário desse tipo ocorra, né? Justamente porque o coronavírus é um motivo de força maior, né? Enfim, é algo que, né, enfim, que estava totalmente fora das previsões do contribuinte e, enfim, até do próprio governo, né? Então a gente gostaria de estar destinando um vídeo especificamente para estar tratando dos impactos tributários da questão do coronavírus, né? Enfim, adaptações que já estão em andamento, certo? Em um vídeo seguinte, a gente gostaria de estar discutindo aqui os reflexos do coronavírus na legislação que trata sobre as finanças públicas, certo? Porque a gente vê como tendo em vista a grande dispersão do vírus, é o que a gente observa já em outros países e que já está começando a acontecer no Brasil, a superlotação de hospitais, né? Enfim, o número de casos aumentando muito, então a gente vê a necessidade, inclusive o governo e nas várias instâncias já está liberando recursos para tratamentos, para aquisição de equipamentos hospitalares, para aquisição de medicamentos, para aquisição de insumos. Então a gente vai ver que vai ser necessário um investimento maciço e massivo do poder público na área da saúde pública, e a gente vai estar tratando como isso, a legislação que fala de finanças públicas a nível constitucional e infraconstitucional, né, como isso aí se estaria de acordo ou não, né? Então a gente deixará um vídeo próprio para estar tratando dos reflexos jurídicos do coronavírus na legislação que trata sobre finanças públicas, certo? E por fim, a gente vai estar trazendo um vídeo também para tratar dos reflexos jurídicos do coronavírus na legislação previdenciária, né? Que justamente regula os benefícios que são concedidos pelo INSS, né, o Instituto Nacional de Previdência Social, Instituto Nacional de Seguridade Social, e a legislação que vai estar justamente os ajustes que estão sendo feitos justamente para estar fazendo frente para evitar cancelamento de benefícios e prejuízos nessa área. Então a gente também vai estar falando um pouquinho sobre os reflexos jurídicos na seara e na área previdenciária. Bom, então são principalmente esses assuntos que a gente pretende estar tratando, cada um deles em um vídeo específico para a gente estar tratando sobre cada uma dessas questões, certo? E, eventualmente, como a questão do coronavírus ela evolui muito rápido, as alterações são muito rápidas, eventualmente a gente pode estar alterando a ordem dos vídeos, se a gente vê que em alguma área específica surgiu uma legislação mais importante, então essa ordem eventualmente pode variar, certo? A gente também gostaria de convidar todo mundo que está assistindo a também propor temas
que vocês considerem relevantes, certo? Lembrando que a gente vai é uma análise jurídica, né, de reflexo na legislação. Enfim, se tem alguma área que vocês acham que seria interessante a gente estar conversando sobre os reflexos jurídicos, né, em alguma área específica, vocês podem estar mandando sugestões para a gente estar pesquisando e fazendo eventualmente algum vídeo sobre esse assunto, certo? E no final aqui no vídeo, da descrição do vídeo, a gente vai estar deixando um material, né? Enfim, tanto links de sites onde vocês podem estar buscando informação atualizada e de fontes, né? Que sejam fontes seguras, certo? Então a gente vai estar deixando no link aqui o site da OMS, né? E outros sites onde vocês podem estar buscando informação, algumas sugestões de leitura, a gente também vai estar deixando na descrição do vídeo, certo? Algumas sugestões de filmes, de vídeos, de documentários, também sobre essa questão a gente também vai estar deixando na descrição do vídeo. E a isso fica o nosso convite para vocês estarem acompanhando, certo? E a gente também reforça a participação de vocês, está mandando sugestões de temas que vocês considerem interessantes para a gente também estar tratando, tá bom? Então aqui fica o meu convite e meu agradecimento a todos que estão assistindo. Muito obrigado.